Olá, você está no Peso e Saúde. Eu me chamo Luene Soares e hoje eu vou te dar 5 dicas para você começar sua dieta. Antes da gente começar, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E a nossa primeira dica é: fracione o máximo que você puder suas refeições. Tente fracionar as refeições em 4 a 6 refeições dias. Mas, Lu, é obrigatório comer de 3 em 3 horas? Não, gente, não é obrigatório. Mas se você tem uma rotina em que começa a acordar muito cedo e dorme muito tarde, o ideal é que você tenha pelo menos 6 refeições ao dia. Se você não conseguir fazer esse número de refeições, tente pelo menos fazer 3 refeições ao dia, que seriam café da manhã, almoço e jantar. Mas por que eu tenho que fazer isso, Lu? Porque quanto mais você fraciona suas refeições, menos o seu corpo fica em estado de fome. E aí, com isso, você diminui as chances de cometer excessos na próxima refeição. Se você passa pelo menos, por exemplo, 5 horas sem se alimentar, quando você vai para a sua próxima refeição, você está com muita fome. E o que o teu corpo pede? Alimentos altamente calóricos. O quê? Para ele te dar energia de forma rápida. E que alimentos são esses? São alimentos ricos em gordura e açúcar. E aí o que acontece? Você acaba comendo em grande quantidade e aí isso dificulta muito a sua perda de peso. A nossa segunda dica é: acrescente proteína em todas as suas refeições, até nos lanches. E o que seriam, Lu, as proteínas? Os ovos, os leites e derivados como iogurte, coalhada desnatada, aves, carne de boi, carne suína, os peixes, tudo isso são proteínas, são fontes proteicas que você pode estar acrescentando nas suas grandes refeições, mas também nos lanches. E por que, Lu, a gente vai fazer isso? Primeiro, porque o nosso corpo ele precisa das proteínas para a maioria das funções do nosso organismo. Além disso, a proteína tem uma função estrutural. A nossa massa muscular ela é formada a partir de proteínas. Também as proteínas aumentam o tempo de digestão dos alimentos. Com isso, você passa mais tempo saciada e evita que na próxima refeição você chegue nela com muita fome e exagere novamente nas quantidades, tá certo? A nossa terceira dica é: as saladas e as proteínas, como eu falei na dica 2, devem ser a base do seu almoço e do seu jantar. Eles não podem faltar, eles devem estar lá. As saladas, elas devem compor o seu prato em 50% a 60% do prato, ou seja, metade do prato tem que ser de saladas. E o ideal é que você varie esses ingredientes da salada. Um dia eu como cenoura, no outro eu como beterraba, um dia alface, no outro rúcula, ou couve-manteiga, ou brócolis. Tentem variar de um dia para o outro, mas não deixem de consumir. Ah, Lu, mas eu só tenho batata, cebola e uma alface aqui. Então coma, não deixe de comer. Sempre que puder, vá variando. Os vegetais, eles vão te proporcionar uma grande quantidade de vitaminas e de minerais. Além disso, vão te proporcionar fibra, que vão te ajudar no funcionamento do seu intestino. E não somente é isso, mas para te manter saciada por um maior período de tempo. As proteínas, elas devem compor cerca de 15% a 20% do seu prato. Escolha sempre as versões magras de proteína, tanto de aves quanto de peixes. Vamos para a quarta dica agora. E essa é muito importante, gente. Ela pode ser o segredo do seu emagrecimento. Economize carboidratos ao longo do dia. Mas o que são carboidratos? Vou te dar alguns exemplos de alimentos que são ricos em carboidratos: arroz, pão, biscoito, massa, a tapioca. E aí, você tem que consumir eles com muita cautela. A gente precisa consumir, em média, 5 a 6 porções desses alimentos ao dia. Mas quando a gente for consumir, a gente tem que consumir em pequenas quantidades para não exagerar. Outra dica que eu te dou é que quando você vá comer esses alimentos, opte sempre pelas versões integrais. Arroz integral, pão integral. E aí, se você já tem um hábito, por exemplo, de consumir 2 pães integrais ao dia ou um pão carioquinha ao dia, você vai diminuir pela metade. A mesma coisa você vai fazer com arroz, a mesma coisa você vai fazer com macarrão, se você for consumir, preferindo, como eu já te falei, sempre as versões integrais. E outro detalhe muito importante é que no período da noite é crucial que você economize a quantidade de carboidrato que está comendo, porque o nosso corpo, quando a gente vai dormir, ele já não demanda de tanta energia. Então, se você cometer algum excesso nesse momento, o corpo ele tende a armazenar o excesso de energia que o carboidrato está te fornecendo no horário da noite. Como é que o corpo faz com esse excesso de energia que chegou no nosso organismo? Armazenando em forma de gordura, que é aquilo que a gente não quer, pelo contrário, a gente quer perder a gordura, né? A quinta dica, mas não menos importante, é: fruta é muito saudável, mas consuma ela com muita moderação.
Por quê? As frutas, elas são ricas em vitaminas, minerais, fibras, mas elas são digeridas muito fácil pelo nosso corpo. E elas são ricas em um carboidrato chamado frutose, que é um tipo de açúcar. Então, se a gente consome em grande quantidade, esse açúcar ele vai virar energia no nosso corpo. E todo excesso de energia vira o quê, gente? Vira gordura, né? Outro detalhe que eu tenho para te falar é: consuma pelo menos 3 porções de frutas ao dia. No máximo 5, não pode ultrapassar essa quantidade. Outra coisa que você não pode fazer é consumir mais de uma fruta só numa refeição. Tente consumir ela fracionada. Uma no café da manhã, uma no almoço e uma no jantar. Pronto, gente. E aí, se precisar consumir uma nos lanches, você vai consumir não ultrapassando a quantidade de 5 porções dia. Outra coisa muito importante para você fazer e evitar que esse açúcar vire logo açúcar no seu organismo, que é a frutose, é acrescentar a proteína. Como eu te falei na dica 2, acrescente sempre uma proteína nos seus lanches. Então, se você for comer uma fruta no lanche, acrescente uma proteína para auxiliar também. Pode ser um iogurte, pode ser uma clara de ovo, mas não coma ela isoladamente. Pessoal, então a gente terminou por aqui as nossas 5 dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seus comentários. Se tiver alguma dúvida, deixe eles também, porque eu vou te responder. Não esqueça de dar o seu like no final.